Este vídeo vem na sequência de alguns vídeos anteriores aqui colocados no meu canal muito recentemente e que procuram fundamentalmente recentrar a vossa atenção sobre aquilo que é fundamental vocês saberem para se transformarem em programadores da web. Okay? E porquê? Porquê que eu estou a fazer isto depois de ter aqui mais de 2600 vídeos no meu canal sobre linguagens de programação? Que sentido faz isto? Bom, muitas vezes eu continuo a receber perguntas de muitos dos meus subscritores com dúvidas sobre qual é o caminho a seguir. Eu já fiz um vídeo mostrando que os pilares básicos para vocês se transformarem em programadores web é aprender HTML, CSS, JavaScript. Depois de terem uma percepção sobre a forma como se escreve código com essas linguagens, vamos chamar assim, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter que decidir o que é que vão fazer daqui para a frente. Eu já mostrei num vídeo anterior também que existem tendências às quais vocês devem estar atentos, etc. Mas é importante nós recentrarmos aqui para quem, por exemplo, caiu de paraquedas aqui no canal e de repente viu este vídeo e diz assim, ok, o que é que estamos aqui a falar, qual é o assunto? Linguagens de programação web para conteúdo dinâmico. O que é que isto significa? Ao contrário do que acontece com o HTML, o HTML foi criado para fazer o esqueleto ou construir o esqueleto de uma página de internet. E se nós colocarmos texto numa página de internet construída exclusivamente em HTML, o que vai acontecer é que se nós quisermos atualizar esse texto, temos obrigatoriamente que alterar o código HTML e depois atualizar a página online. No caso das linguagens de programação web para conteúdo dinâmico, o que é que elas permitem fazer? Permitem que as vossas páginas de internet possam ser construídas, por exemplo, carregando informação a partir de um banco de dados, uma base de dados. Ou, por exemplo, definindo que a informação irá aparecer de forma condicional, criando ciclos condicionais, etc. Obviamente que nós não vamos estar a entrar em detalhes muito técnicos sobre isso, eu quero-vos dar uma panorâmica geral. Eventualmente muitos de vocês já ouviram falar em todas estas linguagens e para muitos de vocês também este vídeo não vai ter qualquer utilidade. De qualquer das formas eu acredito que há muita gente que caiu aqui de repente no meu canal e que está um pouco perdido a olhar para a quantidade de playlists que existem aqui sem perceber muito bem por onde é que há de começar. Bom, eu já referi então que HTML, CSS, fundamentais, JavaScript também numa fase intermédia, muito importante. Mas aqui, este vídeo é sobre linguagens de programação web para conteúdo dinâmico. E vamos também falar de JavaScript no final. E já vão perceber porquê. Bom, de uma forma geral, existem várias linguagens de programação para a criação de conteúdo dinâmico. Algumas delas muito pouco conhecidas ou menos conhecidas do público em geral, como é o caso do Ruby on Rails, ou até como é o caso do Python. O Python é uma linguagem de programação que já existe há muitos anos no mercado, mas que não tem uma projeção tão grande como é o caso destas duas linguagens de programação que eu vou aqui mostrar, que é o caso do PHP e do ASP.NET. Okay? O PHP é uma das linguagens de programação mais utilizadas para o desenvolvimento de páginas dinâmicas, páginas de internet dinâmicas, porque é uma linguagem relativamente simples, não está dependente, por exemplo, como é o caso do ASP.NET, de uma grande empresa que é a Microsoft. O PHP é open source, o ASP.NET neste momento também já tem essa característica, mas fundamentalmente perceber que o PHP é muito utilizado, provavelmente é a linguagem de programação mais utilizada em todo o mundo para a criação de páginas de internet, não propriamente a linguagem de programação mais utilizada para a criação de aplicações web, que é uma outra circunstância, mas o PHP tem uma implementação muito forte. Então o PHP é, de facto, ainda, neste momento, uma excelente opção para quem quer começar a aprender a criar conteúdos dinâmicos para a web. Estamos a falar de linguagens de programação, não é propriamente uma coisa tão simples como criar uma página web com HTML e CSS. Aqui já estamos a falar de uma linguagem de programação, pese embora o facto de não ser uma linguagem de programação extraordinariamente estruturada, já contém um conjunto muito vasto de funcionalidades que vos permitem criar conteúdos dinâmicos. É baseada na linguagem C, isto é, na sintaxe da linguagem C, e por conseguinte tem ali uma forma de escrita do código que obedece a um conjunto de critérios que existem na linguagem C, como é o caso da existência de variáveis, apesar de que no caso do PHP as variáveis são variáveis não tipificadas, não há variáveis do tipo numérico e variáveis do tipo texto, etc. Portanto, a mesma variável pode assumir diferentes valores ao longo da mesma função, por exemplo. Mas não querendo entrar em detalhes muito técnicos, o que é que vai acontecer com o PHP? O PHP contém um conjunto de estruturas, nomeadamente ciclos, estruturas condicionais, etc., que vos permitem então definir de uma forma dinâmica qual é o conteúdo das vossas páginas. O que é que o PHP tem de característica muito peculiar? É que normalmente aparece sempre associado ao MySQL.
Eu quero falar aqui muito especificamente sobre o MySQL. MySQL é designado um sistema de gestão de bases de dados, ou um SGBD, e o MySQL tem agora também uma versão nova ou paralela, que é o MariaDB. Há uma história até por trás dessa matéria, porque o MySQL neste momento é detido pela Oracle e o criador do MySQL decidiu fazer o MariaDB para ter ali uma certa garantia de que o sistema de gestão de bases de dados que foi criado por ele se mantém na esfera do open source, ok? Então o que acontece é que o PHP aparece muito associado às bases de dados MySQL, e eu vou daqui a bocadinho fazer aqui uma distinção que às vezes cria imensa confusão nas cabeças das pessoas, ok? Mas já lá vamos. Depois temos o ASP.NET, que é a linguagem de programação, ou melhor, não é uma linguagem de programação, mas sim uma tecnologia da Microsoft, e eu digo que é uma tecnologia e não uma linguagem de programação, porquê? Porque o ASP.NET é a tecnologia da Internet Framework que permite que vocês possam criar páginas de internet utilizando as linguagens de programação da Net Framework, como é o caso do C#, que eventualmente será a linguagem mais utilizada, mas também podem criar páginas de internet utilizando Visual Basic, F#, etc. Então, o que é que a Microsoft decidiu fazer? Inicialmente criou o ASP.NET, uma variante da primeira versão do ASP, que era uma linguagem script também para conteúdos dinâmicos, que já não é utilizada, basicamente. E o ASP.NET, então, recorre à Net Framework e à utilização, por exemplo, do C# para criar aplicações. Ou, neste caso, para criar páginas web, melhor dizendo. Qual é a relação entre o PHP e o ASP no que diz respeito às bases de dados? É que no caso do PHP, como aparece muito associado ao MySQL, o ASP.NET aparece muito associado ao SQL Server. E vocês veem ali MySQL e SQL Server e vocês poderão pensar, bom, há ali qualquer coisa que os relaciona àquela expressão SQL. SQL quer dizer Structured Query Language, e eu já vou explicar no próximo slide o que é que isso significa. Mas, para ficar aqui de uma forma genérica apresentada esta ideia, vocês têm aqui, de uma forma muito geral, obviamente, não vamos aqui entrar em discussões mais pormenorizadas sobre a utilização de Python ou de Ruby on Rails, etc. Mas PHP, MySQL ou então ASP.NET e SQL Server são normalmente as duas grandes áreas de desenvolvimento dinâmico para a web, ok? O que eu quero chamar a atenção aqui, nomeadamente no que diz respeito ao MySQL e ao SQL Server, é esta questão que às vezes se coloca, ok, MySQL, vou escrever código em MySQL. Não, ninguém escreve código em MySQL. Ou ninguém escreve código em SQL numa linguagem chamada SQL Server. Não existe isso, ok? O MySQL e o SQL Server são dois sistemas de gestão de bases de dados. Na base, muito especificamente, o que é que isto significa? Significa que são dois sistemas que permitem que do lado do servidor da web existam então uma estrutura de fecheiros que permitem guardar informação estruturada e que depois, através das linguagens ou PHP ou ASP.NET, nós possamos ir buscar ou comunicar com essas bases de dados para ir buscar a informação que lá está guardada. Ok? É isso que estamos a falar. São sistemas de gestão de bases de dados. O que é que os une? É o termo SQL. E SQL significa Structured Query Language. É a linguagem de código de comunicação. Podemos também dizer que é uma linguagem de programação até certo ponto. É uma linguagem que nós utilizamos quer dentro do PHP ou dentro do ASP.NET para comunicar com as bases de dados. Sejam elas MySQL ou SQL Server. Então o SQL, o Structured Query Language, é uma forma de comunicar com as bases de dados. E o que é esta comunicação, em que é que ela se baseia fundamentalmente? É na execução de queries. E por isso é que existe ali aquela expressão query pelo meio. O que é uma query? É uma comunicação, é uma pergunta ou uma instrução enviada para a base de dados. E é a mesma forma que nós dizermos, ok, eu vou através do PHP, por exemplo, criar uma query e enviá-la para a base de dados. E quando eu faço isto, estou na prática a mandar um conjunto de instruções para a base de dados para que a base de dados, ou neste caso o sistema de gestão de base de dados, execute um conjunto de funcionalidades na base de dados. Por exemplo, pode ser uma instrução para ler informação da base de dados, mas podem ser instruções para eliminar registros da base de dados, atualizar registros na base de dados ou um conjunto muito mais vasto de funcionalidades. Eu posso até deixar aqui ficar já o desafio para quem estiver interessado eventualmente em que eu no meu canal coloque uma playlist só dedicada a SQL. Eu posso fazer isso para vocês ficarem com uma percepção de como é que nós comunicamos com a base de dados
não propriamente dentro do contexto de uma linguagem de programação, mas num contexto em que, utilizando o SQL, quer em PHP ou em ASP.NET, vocês podem escrever basicamente, ou quase de uma forma muito geral, as mesmas instruções e elas irão funcionar seja com MySQL ou com SQL Server, ok? Então, se vocês estiverem interessados em que no meu canal eu traga aqui um conjunto de vídeos a explicar como é que se escrevem essas instruções e como é que nós podemos obter dados a partir de uma base de dados, é só deixarem aqui nos comentários, ok? Portanto, muito importante não fazer esta confusão entre MySQL e Structured Query Language, ou SQL Server e Structured Query Language. De facto, eles têm uma relação, o MySQL e o SQL Server são sistemas de gestão de bases de dados, SQL é o Structured Query Language, ou a linguagem que nós usamos para comunicar com as bases de dados. Finalmente, referir aqui um aspecto que eu continuo a achar extraordinariamente fundamental no que diz respeito à construção de conteúdos dinâmicos para páginas de internet. JavaScript cada vez está a assumir um papel mais preponderante na construção de páginas web. Principalmente porquê? Porque o JavaScript já está suficientemente desenvolvido para criar uma experiência de utilização muito parecida com aplicações nativas, ou para transformar esta linguagem numa forma mais corrente, dizer que com a aplicação de muitas instruções de JavaScript nós conseguimos, com uma página de internet única, ou melhor, com um fecheiro de HTML único, criar inúmeras páginas de internet, ok? Criar um conjunto de lógica de código, ou de navegação, ou de interação por parte do nosso visitante, que a determinada altura ele pura e simplesmente esquece que está num navegador da página web. E o JavaScript tem estado a crescer imenso, fundamentalmente à custa do desenvolvimento de várias frameworks que vocês já ouviram falar, com certeza, como é o caso do Vue.js, do React.js, do Node.js, do Angular, etc, etc. Existem imensas frameworks que estão a nascer com o JavaScript e eventualmente, o que é que vai acontecer? O HTML, o CSS, vão começando a ficar como componentes de construção dos layouts das nossas páginas, mas o JavaScript vai dominar por completo a construção do conteúdo, ok? E, portanto, JavaScript é muito importante. Porquê o JavaScript aparece aqui no contexto do conteúdo dinâmico? Porque o JavaScript, juntamente com o jQuery, que vocês veem ali do lado direito, que é uma forma diferente de escrever JavaScript, continuam a ter uma implementação enorme. Se vocês me perguntarem, ok, devo eu investir muito tempo a aprender jQuery e a programar em jQuery? Bom, eu sou da opinião que vocês devem perder algum tempo a estudar jQuery e a perceber como utilizar jQuery, mas não já na perspectiva de vocês virem a criar websites com jQuery. E porquê que eu digo isto? Porque o jQuery está a ser substituído lentamente pela utilização dessas tais novas frameworks de JavaScript, ok? Eu coloquei ali pelo meio a palavra Ajax. E porquê? Por uma razão muito importante. O Ajax não é uma linguagem de programação, ou significa neste caso Asynchronous JavaScript and XML. O Ajax não é uma linguagem de programação, mas é uma técnica de programação e comunicação com servidores que é utilizada quer com o JavaScript ou com o jQuery. E o Ajax é extraordinariamente importante, porquê? Porque ainda existem muitas bibliotecas de JavaScript, nomeadamente alguns componentes, como é o caso do Datatables.net, que é bastante conhecido para a criação de tabelas dinâmicas dentro da nossa página web, que continuam a utilizar o Ajax como um mecanismo que permite, basicamente, o quê? Fazer comunicações assíncronas com o servidor, pedir ao servidor que execute determinadas funções que normalmente serão perguntas a uma base de dados através do JavaScript, por exemplo. Depois, ao chegar a resposta, o JavaScript, o jQuery, como lhe queiram chamar, vão alterar elementos da nossa página web sem haver um refrescamento da página de internet, ok? Então é fundamental que vocês tenham a percepção, uma visão muito geral sobre a existência destas tecnologias. Elas são fundamentais, continuam a ser fundamentais para a criação de páginas de internet, e se vocês chegam a qualquer canal do YouTube na esperança de começar a aprender a programar para a web e querem ultrapassar a todas estas fases que aqui estão, muito sinceramente eu acho que vocês estão a escolher um mau caminho, ok? Eu espero que este vídeo tenha servido para vocês recentrarem um bocadinho a vossa ideia sobre isto. Obviamente poderão utilizar a secção dos comentários para colocar as vossas questões e eu estarei disponível para vos tentar elucidar dentro da medida do possível e na medida das minhas próprias competências e conhecimentos. E obviamente eu espero que vocês também, ao verem este vídeo, possam ir
fazer as vossas próprias pesquisas na internet para aprofundar um bocadinho mais os conceitos relacionados, de uma forma geral, com este tipo de tecnologias.